Iluminando a timidez. Experiência zero. Minha infância e adolescência tendo comunicação nível zero. Olá pessoal, bem-vindo. Essa primeira aula da experiência, minha experiência com relação à timidez. E vamos lá, no decorrer de todo o projeto, tudo vai evoluindo, pessoal. Vai ficando mais claro a forma do aprendizado, até porque existe uma forma que eu vou estar ensinando para vocês, existe uma forma que vocês melhor vão aprender, então a gente sempre vai estar testando algo novo, mas basicamente já deixei claro aqui nos primeiros vídeos e divulgações no site e tudo mais sobre como semanalmente vai ter um vídeo tirando dúvidas sobre a timidez e outro falando sobre a minha experiência com relação à timidez e a evolução até hoje em dia. Então essa aqui é a primeira aula com relação à minha experiência com a timidez, assim, e como é o começo, estamos aí no módulo do ciclo zero aí, que é o primeiro mês onde tudo vai ser testado, as melhores coisas vão ficar, outras coisas irão vir cada vez melhor, e é isso, vamos juntos continuamente evoluir. Estou aqui em Curitiba, para quem não sabe, eu sou de Curitiba, está muito frio aqui, então estou bem blusado. E nesse frio acaba sendo até bom assim para a gente estudar e focar nas coisas do que no calor. Eu acho pelo menos melhor, tirando o fato da mão estar muito gelada e certas coisas, mas o calor eu me sinto indisposto, até parado. Mas no frio você começa a fazer as coisas e se sente mais ativo. E nesse ciclo de início eu vou focar no início tanto das primeiras dúvidas que você tem com relação à timidez, as primeiras coisas que você pode fazer com relação a essa timidez, que você vai entendendo mais, tanto com o meu apoio, tanto quanto com o seu interesse de esforço em melhorar nisso. E também aqui vai ter, nessa aula que vai ser a experiência. Então, vou contar para vocês esse início, ruim, como falei para vocês já. Eu já estive na comunicação zero, já me senti com medo até de dar bom dia. Então, eu vou contar para vocês toda essa experiência. Bora lá, começo da aula. Então, aula 1 da experiência Johnny, com a timidez aí. Basicamente, como já falei para vocês, até no vídeo do guia de comunicação, lá no e-book, com relação à infância, no vídeo também, então eu gosto de falar sobre o impacto da infância na comunicação. Então agora eu vou contar com mais detalhes para vocês como foi minha infância, que eu já deixei claro para vocês, quem acompanha já sabe, de uma criança, cujos pais são de um lugar mais tranquilo, numa zona rural, que vem para a cidade, então eles acabam me criando com muito medo de tudo, porque nem eles não conhecem como é uma cidade, No momento que eles vêm para a cidade, acabam me criando muito fechado. Isso me influencia principalmente o contato ali com pessoas da minha idade, que você vai sentir interesse e vontade de conversar com pessoas que geralmente têm a sua idade. Então, com as crianças assim, acabei na infância tendo bem pouco contato, era muito mais com parentes assim, naquelas festas que corriam fim de ano, caso de parente e tudo mais, do que tentar fazer amizades ou tudo mais, mais na minha infância, onde a única forma de ter mais contato com crianças, sei lá, era jogando bola na rua, essas coisas que fizeram parte da minha infância, que hoje em dia cada vez menos faz parte da infância das crianças, mas eram coisas que as poucas vezes que eu tive me ajudaram muito a me desenvolver com as pessoas, só que pelo fato de que eu tinha pouco contato com as crianças ali, eu brincava pouco. Sempre que eu iria voltar a ver essas crianças, era um grupo de crianças na rua que praticamente diariamente estavam brincando, jogando bola, fazendo as coisas junto. E eu, de vez em quando, a minha mãe deixava ali participar de alguma dessas brincadeiras, jogar bola e tudo mais. Então acabava que sempre que eu chegava, eu tinha a sensação de estar sendo uma pessoa diferente ali, nova, porque eles já estão tão acostumados uns com os outros ali, daí chego eu ali no meio. Então eu acabava nunca criando muita afinidade com essas crianças que moravam na minha rua, Então é isso, deixando claro já para vocês aqui, observem,
provavelmente você tem uma comunicação ruim, você é um jovem, com toda certeza, e a infância teve um grande papel nisso, né? Porque foi a maior parte da sua vida, a infância e a adolescência. Então, ou seja na infância, ou seja na adolescência, alguma dessas coisas vão ter um enorme papel de impactar você, um jovem aí, que não consegue se desenvolver ou se comunicar direito. Então, basicamente é isso. Então, essa foi a minha infância, isso que me influenciou a ser fechado naquela época, né? Aí, eu indo para adolescência, como também já contei para vocês, volta e meia falo nas redes sociais ou nos próprios conteúdos aqui, na adolescência que me fechou muito com relação às pessoas pelo fato, né, de eu não saber muito bem lidar com as pessoas, a maioria delas estarem, né, mais conectadas, fazerem mais atividades e tal. No colégio eu me sentia também sempre meio de lado, sabe, sentia dificuldade de me conectar com as pessoas. Então, né, isso também muito fruto da ansiedade, que eu não cuidava, eu nem entendia, eu nem sabia na época que eu tinha uma forte ansiedade, mas desde a minha infância, né, depois parando para pensar, e depois na terapia que eu fiz alguns anos atrás, eu observei que eu sempre fui uma pessoa ou fui uma criança muito ansiosa que não me preocupava em cuidar com isso, né, até porque na minha infância, ou antes disso, eu vivi uma época, tanto quanto meus pais, quanto minha principalmente, né, de não entender essas questões de saúde mental, né, era um pouco divulgado naquela época, né, então até meus pais, que eram, né, meus responsáveis, eles acabavam não percebendo muito a minha ansiedade, ou quando eu fui no psicólogo, né, que foi recomendado por professores, ir no psicólogo durante a minha infância, eu fui mais lá, ficava muito fechado, tinha medo de falar qualquer coisa, como se um receio, né, de falar algo errado e meus pais quererem me bater depois ou algo assim, sabe? Então, basicamente, era um medo de tudo, uma ansiedade, e essa ansiedade natural de mim, que depois eu fui entendendo o porquê de tudo que causou essa ansiedade, mas a ansiedade foi um desses pilares que me influenciou, é a coisa que mais me influenciou a ser tímido. Então, por isso que continuamente, deixando claro para vocês, né, vou produzir conteúdo relativo também à saúde mental aqui no Sorriso Amarelo, porque está totalmente ligado à comunicação. Então, geralmente, na realidade eu nunca conheci nenhuma pessoa que tenha comunicação nível 0 que tenha a saúde mental ok. Geralmente comunicação nível 0 está ali junto com uma saúde mental muito ruim. A não ser que em raros casos onde a pessoa realmente escolhe se isolar e realmente não gosta de contato nenhum com pessoas, mas isso é muito raro. A maioria das pessoas tímidas sofrem porque elas querem se comunicar, querem conversar com as pessoas, e é por isso que vocês estão aqui, pagaram um curso, querem um acompanhamento, querem evoluir a comunicação, e vocês vão poder aqui comigo. E bora lá. E esse receio, esse medo causado pela ansiedade, foi a principal responsável por eu sofrer bullying, né, na adolescência. Claro que tem aquela questão das pessoas não serem educadas o suficiente em casa para tratar bem os outros, então eram adolescentes que eram reflexos de seus pais, então eram pessoas ali muitas vezes que eu sofria bullying, mas muitas vezes eu não conseguia nem sentir raiva da pessoa, porque eu sabia que ela era uma pessoa sei lá, que não recebia educação em casa, que o pai e a mãe não estavam nem aí. Então, tipo, eu tinha uma visão, observava bem de perto, saca, tudo assim nessa questão, porque eu estudava em escola pública e acabava que muitas dessas crianças você acaba vendo no seu dia a dia, tendo contato, morava perto. Então, eu via, né, desde cedo, apesar de, claro, ter me gerado raiva dessas pessoas na época e tudo mais, ao mesmo tempo eu percebia que eles não eram pessoas felizes, saca? As pessoas que praticam bullying não eram pessoas hahaha, é muito legal zoar com os outros. Geralmente elas muito maltratadas em casa e tudo mais, e isso gerava uma raiva dentro dela que elas acabavam descontando outras pessoas. E na época simplesmente tinha aquele sentimento, né? Eu fui muito perseguido, sofri muito bullying na adolescência, e tinha um sentimento só de por que isso está acontecendo comigo. Eu sempre tento ser legal com as pessoas, sempre tento conversar, puxar assunto, as pessoas me ignoram, é tudo muito horrível, tudo um sentimento da hora de... Sempre tinha alguém que me perseguia na sala de aula, todos os anos que eu estive estudando, sempre tinha alguém na sala de aula que era o zoeiro, que me zoava ali. Só que naquela época eu me sentia perseguido por qualquer zoação, saca? Eu não sabia lidar e isso me retraía.
Hoje em dia, se acaso eu estivesse num ambiente desse, eu já saberia mais lidar. Eu já não sou uma pessoa que se atinge muito fácil pelas palavras. Mas na época, né, a gente quer se provar, quer se pagar, quer se amostrar porque é jovem, porque o outro falou mal de mim, eu não posso deixar, né? O que os outros vão achar se aquela pessoa falar mal de mim? Meio que com o tempo você amadurece e percebe que existem pessoas que você simplesmente ouvem elas falarem, né, e que sejam coisas ruins, principalmente são pessoas que sempre estão falando coisas ruins para você. Você simplesmente tem que aprender a ignorar essas palavras, aprender, tá? Não é nada. Tipo, para você não gastar nem a sua energia ali de ficar irritado com as pessoas, de criar um contraponto, não. Quanto mais o tempo da sua vida vai passando, você vai amadurecendo, vai envelhecendo, menos você vai ter tempo ou energia para discutir com essas pessoas, porque você vai estar muito ocupado trabalhando, estudando ao mesmo tempo, tendo uma família, ou qualquer outras coisas que você vai acumulando no decorrer da vida, né? Quanto mais você vive, mais responsabilidades você acaba tendo. Então, se você, uma das melhores coisas na vida você aprender, que eu aprendi isso pouco tempo atrás, eu acho que eu aprendi um pouco antes ainda de fazer terapia, de lidar melhor com as pessoas, de não sentir mal quando alguém me ataca, sabe? De conseguir ignorar. Porque eu percebi com o tempo que eu me sentia mal com algum ataque, alguma zoação, mas porque aquilo já me conectava com as outras vezes que eu fui zoado, que eu sofri bullying, sabe? Então, muitas vezes você tem aquele sofrimento de antecipação. Se você sofreu bullying, você tem algum trauma relativo, né, uma vergonha muito forte, né, que você passou na frente das pessoas, o seu medo é muito por antecipação. É como se você ficasse se esperando a qualquer momento alguém te zoar, te maltratar. Então, vou dar um exemplo aqui muito simples e clássico. Sempre que eu estava andando na rua, a maior parte da minha vida, isso há pouco tempo que eu superei, sempre que tinha um grupo de jovens assim, que eu vejo que era novos, que são mais descolados, eu sempre fico com a sensação que eu vou passar na frente e que algum deles vai me zoar, algo assim vai acontecer. Então a maior parte da vida eu tive esse receio, tive esse medo, simplesmente por sofrer muito bullying na adolescência, por coisas que hoje em dia eu acabo entendendo melhor, acabo conseguindo ignorar, mas na época eu não conseguia entender, não conseguia ignorar, não conseguia pensar em como lidar melhor com aquilo. Várias vezes eu falei para meus pais ir lá no colégio reclamar que eu estava sendo perseguido, sofria bullying, mas independente disso, são coisas que nunca me ajudaram com relação ao bullying, né? Você tem que aprender a lidar com as pessoas. Então, por isso que timidez é uma das coisas mais comuns e que mais limita as pessoas no dia a dia. Então, tanto quanto esses conteúdos ou os exemplos de vida que eu estou dando para vocês, de coisas que eu passei, que de alguma forma ajude, alguma parte ajude, outras coisas que causam interesse em vocês entender isso também junto comigo, né? Mas por que será que aconteceu isso? Ou tal coisa que você falou, gostaria que você falasse no próximo episódio, comenta aí embaixo. E é isso, tá bom, pessoal? É isso, sempre vai ter um conteúdo aí, a videoaula, mais um conteúdo embaixo, um resuminho interessante que eu vi dessa aula enquanto eu editava. Espero que vocês estejam vendo coisas interessantes. Então, essa foi minha infância, foi a adolescência, reflexos das principais coisas que me bloqueavam, que está ligado até a essa primeira aula anterior que eu falei sobre as principais dúvidas relativo, né, à timidez. Mas logo eu venho com outras dúvidas que também são tão comuns quanto essas do vídeo anterior, e tanto quanto vou dar essa continuidade de contar para vocês sobre como foi a minha experiência com comunicação, de ser totalmente fechado, agora tá falando e ensinando sobre comunicação para vocês. Então estamos aí abertos, qualquer dúvida ali, qualquer coisa, vocês comentem. Vocês passaram por alguma coisa desse tipo? Vocês viveram coisas assim que bloquearam, vocês ficaram com medo, foram zoados, sofreram bullying, alguma coisa? Vocês comentam que eu posso comentar algo relativo aí nas próximas aulas também. Então eu sempre vou estar tentando estar esperto com o que vocês falam, tá? Então na próxima aula, agora eu contei para vocês o porquê, né, da minha experiência de vida. Eu fui tão fechado, tão travado. Na próxima aula eu já vou estar falando
concluir isso e começar a falar como foi meus primeiros passos para sair dessa trava, desse sentimento, né, de você querer se conectar com pessoas, você querer lidar com pessoas, mas a timidez te impedir. Então, até a próxima aula, onde vou buscar novamente iluminar, né, com a minha experiência ou tirando dúvidas, a timidez de vocês, e que a gente assim continue evoluindo a comunicação aqui juntos, que eu me torne, né, objetivo de um excelente comunicador, e que vocês aprendam a lidar com a vida, com a timidez, e que se sintam bem felizes, tá? Muito obrigado por tudo. Até a próxima aula.